Vamos pegar o livro interdisciplinar, o Buriti mais interdisciplinar, Ciências, História e Geografia, tá bom? Vamos colocar na página 22, tá bom? Olha só, página 22. Formas de perceber a passagem do tempo. Agora a gente vai falar sobre a passagem do tempo, tá bom? Como que a gente percebe a passagem do tempo? Através, né, de acontecimentos, pode ser da natureza, mudança no nosso corpo, mudança na paisagem. Então, geralmente a gente percebe pequenas mudanças que ocorrem ao nosso redor, tá bom? À nossa volta. Olha só, olha aqui, ó. Podemos perceber a passagem do tempo ao observar a natureza e as mudanças que acontecem à nossa volta. Leia o texto a seguir para saber quanto tempo duas sementes demoraram para se tornar árvores gigantes. Então, a gente vai fazer a leitura agora do texto, tá bom? As sementinhas de gigantes. As sementes, aconchegadas pela terra, começaram, de repente, a sentir uma força que vinha de dentro delas. E era tanta que sua casca abriu para deixar sair pequenas raízes, bem novinhas. O impulso de crescer não parava e as sementes se transformaram num caule, uma espécie de pescoço que se espichava cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Surgiram assim duas árvores brotadas do chão. Uma delas nasceu num lugar em que a chamam de baoba, e a outra cresceu numa região onde a chamam de embondeiro. Depois de 1000 anos, dois gigantes elas se tornaram. Heloísa Pires de Lima, As Sementinhas de Gigantes. Encontrado em Heloísa Pires de Lima, George Kinneca e Mário Lemos, A Semente que Veio da África. São Paulo, editora Salamandra, 2005, página 11. Então, esse aqui é o nosso texto, falando, né, a questão, né, do tempo, porque ela era uma sementinha, né, eram duas sementinhas, e começaram, né, a de repente sentir uma força dentro delas, aí apareceram as raízes, depois o caule, e elas foram crescendo cada vez mais alto, cada vez mais alto. E isso não foi de um dia para o outro, foi com o passar do tempo, né? Lá embaixo mesmo, aqui, ó, depois de 1000 anos, dois gigantes elas se tornaram, ou seja, elas demoraram a ficar, né, de um tamanho grande, né? Ficar alta, ficar desenvolvida. Então, o tempo na natureza a gente pode perceber nessa relação de desenvolvimento da sementinha, né? Ela era uma sementinha, depois se tornou uma árvore gigante. Vamos aqui na página 23, aqui ó, página 23, falar um pouquinho sobre o texto. Olha só, vamos lá, ó. Aqui, questão 1. Grife no texto a frase que indica quanto tempo demorou para as sementinhas se transformarem em duas árvores gigantes. Qual é o lugar que fala de tempo, né? Que dá uma passagem de tempo que fala que durou um ano, um mês, um dia. Então, grifar, essa palavrinha grife pode ser, você pode pintar, pode sublinhar, pode circular, tá bom? Qual foi o nome dado a cada árvore? Lembra o nome das árvores? Olha só, vamos voltar lá. Vamos ver questão 1. Vamos ver qual é a frase que indica a questão do tempo e o nome das árvores, né? Vamos lá, página 22. Olha só, aqui na página 22, no último parágrafo,
no último parágrafo, não, na última linha, onde a tia já até tinha mostrado, ó, depois de 1000 anos, 2 gigantes elas se tornaram. Ou seja, aqui fala, né, ó, depois de 1000 anos, 2 gigantes elas se tornaram. Então, essa aqui é a parte que fala do tempo. E aí, mais em cima, tem um lugar que fala a respeito do nome que deram para elas. Olha só, vamos ver aqui, ó. Surgiram, assim, 2 árvores brotadas no chão. Uma delas nasceu num lugar em que a chamam de baoba. Então, o nome de uma é baoba. A outra cresceu numa região onde a chamam de embondeiro. Então, vocês vão colocar o quê? Baoba e embondeiro. São o nome das árvores, né? Então, uma recebeu o nome de quê? De baoba. Ó, vamos escrever aqui, ó. Uma. Deixa eu dar o espacinho que não ficou bom. Uma. Recebeu o nome de baoba e a outra em bondeiro. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Uma recebeu o nome de baoba e a outra embondeiro, tá bom? Agora aqui, ó, na questão 2. Ordene as etapas de crescimento das árvores citadas no texto. Ou seja, como que ela iniciou? Ela iniciou já grande? Não, né? Ela começou pequena, em formato de quê? De semente, né? E essa semente, ela cresceu de um dia para o outro? Não, né? Ela foi se desenvolvendo. Depois que ela, da semente, ela passou para quê? Ela formou o quê? Né? Então, a gente tem que pensar nessas etapas, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A tia vai ler para você e vocês vão pensando aí o que é, qual a primeira etapa, qual a segunda, qual a terceira, tá bom? Vamos lá, ó. As cascas das sementes se abriram e saíram as pequenas raízes. Surgiram 2 árvores gigantes. As sementes se aconchegaram na terra. As sementes se desenvolveram e formaram um caule alto. Então, qual foi a primeira? Como que foi plantada? Como que essa semente, como que aconteceu esse desenvolvimento? Primeiro, ela era semente, né? Aqui fala, ó, voltando aqui no texto, ó. As sementes aconchegadas pela terra começaram de repente a sentir uma força que vinha de dentro delas. Então, a primeira coisa, elas eram uma semente, né, que aconchegaram na terra. Então, essa aqui, ó, é a primeira etapa, né? Olha só, agora voltando do texto de novo. E era tanta que sua casca abriu para deixar sair pequenas raízes bem novinhas. Então, quando ela começou a surgir alguma coisa diferente, foi o quê? Pequenas raízes. Ó, vamos voltar aqui na questão 2, olha só. Aqui fala de raízes, né, ó. As cascas das sementes se abriram e saíram as pequenas raízes. Então, essa aqui é a segunda etapa. Vamos ver qual que é a terceira? O impulso de crescer não parava e as sementes se transformaram num caule. Então, lá tem um lugarzinho que fala caule. Então, no caule, né, depois da raiz veio o caule. Então, o caule seria a terceira etapa, tá bom? Que se espichavam cada vez mais alto e mais alto.
surgiram assim duas árvores brotadas no chão. Uma delas nasceu num lugar em que a chamam de baoba, e a outra cresceu numa região onde a chamam de embondeiro. Depois de 1000 anos, dois gigantes elas se tornaram. Aí, a última etapa é que fala que elas se tornaram duas árvores gigantes, né? Então, agora, você vai colocar o número 3 e o número 4. Você vai ver qual que é a etapa 3 e qual que é a etapa 4, tá bom? Ó, aqui tá escrito, surgiram duas árvores gigantes. Essa é a terceira ou a quarta etapa? Aqui, ó, as sementes se desenvolveram e formaram um caule alto. Essa é a terceira ou quarta etapa? Então, aqui, ou aqui é 3 ou é 4, ou aqui é 3 ou 4, tá bom? Agora, vamos para a questão 3. Desenhe como você imagina as etapas de crescimento da sementinha até se tornar uma árvore gigante. Siga as informações da legenda. Então, aqui a gente tem as legendas. Temos os retângulos, tá bom? 3 etapas. E aqui a gente tem a legenda. A primeira, você vai desenhar. A casca da semente se abriu para deixar sair pequenas raízes. Então, você vai desenhar uma sementezinha com pequenas raízes, certo? No segundo quadradinho, a semente se desenvolveu e formou um caule cada vez mais alto. Então, aqui ela já tem a raiz e tem o caule, né? Então, ela começou a desenvolver, formando o caule. Depois de 1000 anos, ela se tornou uma árvore gigante. Então, aqui ela já está completa, né? Ela já é uma árvore gigante, bem alta, cheia de folhas, né? Você já pode desenhar ela com raiz, caule, com folhas, né? Porque ela aqui já desenvolveu, ela já se tornou uma árvore gigante, tá bom? Então, 3 etapas. Aqui a semente se abrindo, criando raízes. Aqui ela com caule, né? A sementezinha com raiz e caule. E ela aqui completa, já bem alta, né? Bem gigante a árvore, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a tia. Essa é a explicação da página 22 e 23, tá bom? No nosso livro interdisciplinar. Qualquer dúvida pode chamar.